Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Hoje nós vamos tratar a respeito da farmacologia das infecções parasitárias. Bom, a respeito dos antiparasitários, um primeiro ponto que a gente deve abordar é a respeito aí do fármaco ideal. O fármaco ideal aí, para os antiparasitários seria aí um fármaco que apresente uma capacidade de alcançar o parasita aonde ele se encontra, independente se o parasita está no intestino, no sangue ou nos tecidos. Além disso, esse fármaco, para entrar aí, dentro de um padrão de fármaco ideal, ele deve apresentar ação deletéria sobre o heminto. Além disso, uma boa tolerância do hospedeiro. Um outro ponto importante para a gente colocar aqui dentro do fármaco ideal seria a utilização desse fármaco em uma dose única ou em esquemas de curta duração. Esse fármaco, ele deverá, para ser um fármaco ideal, ele deverá apresentar um amplo espectro de ação, cobrindo aí o maior número possível de parasitas, ou seja, de homintos, que apresente também um preço reduzido para ser acessível para a população, que apresente uma possibilidade de tratamento em massa sem inconvenientes ou até mesmo grandes dificuldades, que também aí apresente possibilidade de uso profilático de forma cômoda. E esses fatores, esses oito pontos que eu acabei de expor aqui para vocês, seriam os pontos para a gente considerar aí um antiparasitário como um fármaco ideal. É claro, pessoal, que é muito difícil a gente ter todos esses pontos chaves em um único fármaco. Como a gente já havia comentado em outras aulas, é difícil a gente colocar que existe um fármaco ideal. Existem fármacos, esses fármacos normalmente eles vão apresentar uma ou outra dessas características que nós acabamos de pontuar aí, mas normalmente é muito difícil a gente ter um único fármaco que apresente todos esses pontos chaves aí para ser considerado um fármaco ideal. E é por isso que nas classes medicamentosas a gente costuma ter vários fármacos, porque isso nos leva a uma diversidade maior de tratamento e a gente consegue cobrindo alguns desses pontos aí. Então, para colocar para vocês é que o fármaco ideal ele não existe, O que a gente tem aí são fármacos com alguma dessas habilidades, com algumas desses pontos positivos, e é em cima deles que a gente consegue trabalhar. Então, em relação aí aos eumintos, dentro da aula de parasitologia, a Mônica obviamente já está trabalhando isso com vocês. Nós temos aí os cestódios, os nematódios e os trematódios. Então, a gente tem fármacos aí anti-eumínticos para agir contra esses parasitas. Nós temos também aí os protozoários como malária, toxoplasmose, giardias, amebíase, leishmaniose e trypanossomiase. Aí nós temos fármacos também capazes de eliminar, de agir aí contra esses protozoários, e daí nós temos a família, a classe que a gente chama aí de antiprotozoários. Hoje nós vamos trabalhar os fármacos que agem contra os eumintos, ou seja, os anti-eumínticos. Bom, de um modo geral, os anti-eumínticos eles apresentam três padrões de mecanismos de ação. Ou eles vão paralisar o movimento do parasita por bloqueio neuromuscular, ou eles vão promover danos ao parasita, ou eles vão promover alteração dos processos metabólicos desse parasita, de forma que esse parasita aí, ele tenha dificuldade de ter acesso aos micronutrientes e seja levado à morte. É claro que a gente tem algumas dificuldades quanto à efetividade aí dos antieumínicos. Primeiro, por conta da cutícula exterior aí desses vermes ser bastante dura, um outro ponto de dificuldade que a gente poderia colocar é a dificuldade do antieumíntico em acessar o trato alimentar do verme. E, além disso, o verme ele consegue, assim como as bactérias e vírus, desenvolver mecanismos de resistências, implantando aí, por exemplo, bombas ativas de efluxo de fármaco para retirar esse fármaco que conseguiu ter acesso aí, intracelular, acesso às regiões específicas, ou vitais aí para o parasita. Então, a gente tem aí esses pontos de dificuldades, mas nós temos fármacos, apesar de toda essa dificuldade, nós temos fármacos aí que são efetivos para eliminar o parasita em si.
Além disso, um ponto importante é que a ação desses fármacos, desses antihelmínticos sobre os parasitas, eles proporcionam aí um dano, né, ao verme, e isso facilita com que o sistema imunológico consiga aí, eliminar o verme, eliminar o parasita. Um outro ponto importante que eu queria colocar para vocês é que, como o metabolismo ele varia muito aí de um parasita para outro, né, às vezes alguns fármacos que são efetivos contra certos parasitas, muitas vezes ele não ele acaba sendo aí inefetivo contra outros, né? Por isso que também a gente tem uma diversidade aí de fármacos a serem utilizados. A gente já bem sabe aí pela parasitologia que os helmintos eles colonizam principalmente o trato gastrointestinal, né? Então nós temos aí alguns parasitas que vivem na luz do trato gastrointestinal, por exemplo, como tênias, os nematomintos intestinais, como ascas, lumpicóides, enteróbios, tricúris, estrongiloides, o necator americanos, o ancilostoma duodenale, e muitos desses vermes, né, o hospedeiro, o indivíduo, ele adquire através de alimento e água contaminada, né, exceto aí no caso dos ancilostomos, que a larva penetra na pele. E também nós temos aí helmintos que vivem em outros tecidos, como xistossoma, como pneumatomintos de tecidos, por exemplo, trichinella, a Vulcheria, a Loa, Onchocerca vulvulus, né, que são aí alguns helmintos que normalmente aí parasitam, né, outros tecidos, vivem em outros tecidos, ou seja, fora do trato gastrointestinal. Então, como nós colocamos, os helmintos aí, eles infectam o trato gastrointestinal, mas podem infectar aí outros tecidos, como o fígado, até mesmo o sangue e outros tecidos, sistema linfático. E aí, como nós colocamos, os helmintos apresentam aí essas três grandes famílias, podemos colocar assim, né, que são os nematóides, que são formados aí pela filaríase, estrongiloidíase, tricuríase, nós temos os cestódios, onde nós temos aí a actiníase, datidose, e temos também os trematóides, que é formado aí no caso pela exosomose. Os nematóides aí normalmente são vermes cilíndricos, certo? Os cestódios são vermes chatos, e os trematóides normalmente são fascíolas. Os vermes são aí são multicelulares, na verdade, com sistema reprodutor, digestório, excretor e nervoso. E como a gente já comentou, os humanos eles se infectam aí com esses vermes ao consumir água e até mesmo alimentos contaminados com larva ou ovos. Os nematóides, pessoal, são vermes aí redondos e alongados que possuem um sistema digestivo completo, incluindo aí boca e ânus, e eles causam infecções do intestino, bem como também de sangue e dos tecidos. E para tratar, né, para eliminar esses parasitas, nós temos aí a ivermectina, o mebendazol, o tiabendazol, o palmoato de pirantel, o tetramizol, o levamisol, a dietilcarbamazina e a piperazina. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses fármacos, ok?